Campeonato Paulista 2025, aqui no canal Ale Moraes TV Veículos da História. Mais um programa show de bola para você, trazendo aqui a última rodada do Paulistão. Vamos analisar aqui os grupos, ver quem tem chance do que aqui e fazer as projeções, né? Hoje o grande favorito ao título do Campeonato Paulista é a equipe do Corinthians, pelo que vem desempenhando aí nos seus jogos, e está disparado na frente do campeonato, podendo ser alcançado apenas pelo São Bernardo, hein? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, no grupo A, nós temos o Corinthians com 26 pontos. O Corinthians aí, se a gente for observar, nos últimos 5 jogos, não tem derrotas, né? São 3 vitórias e 2 empates. O Mirassol, surpreendente, hein? Não venceu os últimos 5 jogos, com 4 derrotas e 1 empate apenas. O Botafogo, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tem 11, mas não tem mais chance de classificação. E a Inter de Limeira luta para não cair para a Série B do Paulistão, com 3 derrotas e 2 empates nos últimos jogos. Então, já temos definidos aqui no grupo A, Corinthians e Mirassol disputando aí uma vaga para a semifinal. Eles vão se enfrentar nas quartas de finais do Paulistão. A Inter de Limeira com riscos de rebaixamento. Botafogo está tranquilinho. No grupo B, nós temos o Santos com 15 pontos, grupo ainda totalmente embolado, tá? Olha só, Santos com 15 pontos, então 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates nos últimos jogos. O Bragantino foi a 14 pontos, com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Também vem bem aí nos últimos 2 jogos o Bragantino. O Guarani, que derrapou aí, olha só, 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates, não vence há 4 jogos. Se o Guarani tivesse vencido um desses jogos aí, provavelmente ele estaria melhor ali, pelo menos estaria na segunda colocação e dependendo só de si na última rodada. E a Portuguesa ontem estava vencendo o seu jogo, tem aí 1 vitória e 4 empates, não perde a Portuguesa há 5 jogos, e estava vencendo ontem, tomou um gol do São Bernardo no finalzinho do jogo, de pênalti, poderia estar com 14 pontos, e ali disputando ali na última rodada com o Bragantino e com o Santos, mais precisamente, tudo pode acontecer ainda, a gente vai ver os jogos, mas esse grupo não dá para cravar nada ainda, tá? As 4 equipes podem ainda passar para a próxima fase. Para a Portuguesa é um pouquinho mais difícil, porque ela vai depender de tropeço das 3 equipes, ou de 2 das 3 equipes, mas o Guarani está forte aí na briga também, tá certo? Grupo C, São Paulo classificado e Novo Horizontino classificado, só resta saber quem estará classificado em primeiro lugar. O São Paulo não vence há 4 partidas, né? Nós vemos aí 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. O Novo Horizontino também mal aí, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Noroeste e o Água Santa vão disputar para ver quem cai para a Série B do Paulistão, hein? Olha aí, os dois times do mesmo grupo, o Noroeste e o Água Santa, então estão disputando ali com a equipe da Inter de Limeira, né? As equipes com 7 pontos aí para ver quem não cai. São Paulo e Novo Horizontino vão ver ainda quem vai terminar em primeiro, tá? Então essas 2 equipes aí vão ver quem termina em primeiro no Paulistão. No grupo D, tudo embolado e o Palmeiras nesse momento fora. Então nós temos São Bernardo com 23 pontos, já classificado. A equipe da Ponte Preta. Por que o São Bernardo está classificado já? Porque ele tem 2 vitórias a mais que o Palmeiras. Então, se o Palmeiras empatar com o São Bernardo, ele vence no número de vitórias, tá certo? A Ponte Preta, olha só que interessante, a Ponte Preta, se ela empatar e o Palmeiras vencer, ela está fora, justamente por causa do saldo de gols, tá? Porque eles vão empatar no número de vitórias e o saldo de gols vai classificar o Palmeiras. E o Velo Clube com 10, como o Água Santa tem menos 12 gols de saldo, o Velo Clube tem menos 4 aqui,
Noroeste -7, o Veloclube vai ter que fazer algo muito ruim para cair. Olha aqui, ó, -7 também Inter de Limeira. Então, eu já digo para você que o Veloclube não cai não, viu? Ainda mais porque ele vai enfrentar o Água Santa, e aí o Água Santa ia ter que fazer ali, dar uma goleada assim, espetacular na equipe do Veloclube para não cair, né? Então, dificilmente o Veloclube cai. Então, tá entre Noroeste, Água Santa e a equipe da Inter de Limeira. Vamos aos jogos? Então, nós temos aqui Botafogo e Novo Horizontino. Como eu disse para você, o Botafogo não tem mais interesse nenhum no campeonato e não corre nenhum tipo de risco. Então, é um jogo que o Novo Horizontino é favoritíssimo para vencer. Então, deve ir aí a 18 pontos. A equipe do Corinthians enfrenta o Guarani. O Corinthians classificado, tem o jogo de volta da Libertadores na próxima semana. Não sei se vai querer poupar algum jogador ou não. Se poupar, o Guarani pode roubar em um empate da equipe do Corinthians ou, porventura, até uma vitória. E aí ter algum tipo de chances ainda de classificação no grupo B. Noroeste Portuguesa, como eu falei. A equipe do Noroeste está com 7 pontos aqui, precisa da vitória de qualquer jeito, né, para tentar e não cair para a Série B. E a Portuguesa com 12 pontos pode ir a 15. E aí, se Bragantino e Guarani tropeçar, ele vai ter chances de classificação. Então, dificilmente a Portuguesa consegue a classificação, mas está garantida na Série A do Paulistão no ano que vem. Próximo jogo aqui, Inter de Limeira e Santos. Então o Santos precisa vencer, né? Porque se bobear aí, pode ser ultrapassado pelo Bragantino, ficar numa segunda colocação, jogar a próxima partida fora e dependendo do resultado do Guarani, né? Ou se o Guarani aplica aí uma goleada no Corinthians, que é muito difícil também, a equipe do Guarani vai a 15 pontos e o saldo de gols vai definir esse grupo. Então, a equipe do Santos deve vencer a Inter de Limeira nesse final de semana e decretar aí o decesso da Inter, tá? Mirassol e Palmeiras, que jogo difícil, hein? Olha só, o Mirassol já está classificado. Caso o Botafogo tivesse melhores condições aí, a gente podia até falar alguma coisa, porque o Mirassol não tem objetivo nenhum mais, porque ele já está classificado, não consegue ficar classificado em primeiro, já está em segundo e não corre risco nenhum no campeonato. Já o Palmeiras precisa vencer de qualquer jeito a equipe do Mirassol. Um empate já elimina o Palmeiras do campeonato. Então, o Palmeiras tem que vencer, deve vencer o Mirassol e aí esperar a Ponte Preta que enfrenta o Bragantino. Então, o Bragantino, ele corre risco. Caso Portuguesa ou Guarani vença, né? Então, a equipe do Bragantino, ela precisa vencer o seu jogo para se garantir na próxima fase. Um empate ainda não garante o Bragantino, porque ele tem aqui um saldo negativo de gols e se o Guarani vence o Corinthians, ele elimina a equipe do Bragantino. Então, o Bragantino precisa vencer para não correr riscos e a Ponte Preta também precisa vencer, porque o Palmeiras deve vencer o Mirassol e caso de empate entre Ponte Preta e Bragantino, a equipe da Ponte acaba caindo fora com uma vitória do Palmeiras. Então a Ponte também precisa vencer. Eu diria que esse é o principal jogo dessa rodada, tá? Ponte Preta e Bragantino, tá certo? Quem perder pode cair fora aí do campeonato e o empate pode ser ruim para as duas equipes também. Então tem que ter um vencedor nessa partida, porque eles podem morrer abraçados, hein? Ponte Preta e Bragantino. Já outra partida aqui, São Bernardo e São Paulo. São Paulo precisa vencer para terminar em primeiro do grupo, uma vitória simples, coloca o São Paulo na primeira colocação do grupo dele, porque o Novo Horizontino deve vencer o seu jogo. Se o São Paulo empatar com o São Bernardo, ele deve ficar em segundo no grupo e vai lá para Novo Horizonte para definir a sua vaga, passagem para uma futura semifinal do campeonato. Já o São Bernardo está aqui com 23 pontos, já classificado, como eu falei, mas se ele não vencer e a Ponte vencer, ele pode ser ultrapassado aqui, ficar em segundo
e ter que ir até Campinas para jogar. Então o São Bernardo é interessante a vitória também. Ó, o São Bernardo está com 7 vitórias e 5 gols de saldo. O Corinthians, deixa eu dar uma olhadinha aqui, está com 8 vitórias, certo? 26 pontos e 7 gols de saldo. Caso o Corinthians perca para o Guarani, a equipe do São Bernardo precisaria ganhar do São Paulo com 2 gols de diferença, iria aqui a 20 gols pró, e o Corinthians tem 18 gols pró. Então o São Bernardo aí tem chance ainda de ficar na primeira colocação no geral aí do campeonato. Se o Corinthians perde de 1-0 ou de 2-0 para a equipe do Guarani, e o São Bernardo tem uma vitória simples, ele termina em primeiro lugar geral do Paulistão. Então o São Bernardo ainda tem essa possibilidade e deve estar olhando para isso, tá? De qualquer forma, já está garantido para o São Bernardo a segunda melhor campanha do Paulistão, tá? Ou terceira, se caso a Ponte Preta vença o seu jogo. Na pior das hipóteses, São Bernardo aí na terceira colocação. Então, esses jogos vão acontecer todos às 18h30 do próximo domingo, e aí o programa Show de Bola vai acompanhar tudo isso para você, tá certo? Então, esse é o Paulistão. O palpite aqui para classificação é Corinthians e Mirassol, Santos e Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino já estão classificados, e para mim passa aqui São Bernardo e Palmeiras, tá? Então, para mim, essas são as apostas aqui para a passagem para as quartas de final do Paulistão. Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.